Amados irmãos e irmãs, o domingo é o dia do Senhor. É o dia em que o povo de Deus se encontra para celebrar sua fé. Ao redor da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, o milagre do amor acontece. E nesse tempo de Quaresma, um tempo apropriado para mergulhar na palavra de Deus e deixar que essa palavra gere uma transformação na vida e no agir de cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Marcos 9, 2, 10, nos convida a fazer uma profunda reflexão, uma profunda experiência de transformação. Isso mesmo, no domingo de hoje, nós vamos refletir sobre o momento bonito em que o divino que está em Jesus aparece para os discípulos. É a experiência da transfiguração. Então, amados irmãos, aqui nós queremos lembrar bem a importância de alguns elementos que nós estamos trabalhando nesse tempo de Quaresma, que é justamente a palavra de Deus, o jejum, a oração, a caridade. Por isso, vamos elencar esses elementos e trabalhar com eles em toda a nossa caminhada no deserto, em toda a nossa caminhada nessa Quaresma. Pois bem, Jesus convida Pedro, Tiago e João e vai até o monte. Lá no monte ele se transfigurou. Suas roupas ficam brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe também Elias e Moisés. E também uma nuvem que desceu sobre eles, e nessa nuvem apareceu uma voz, ou seja, ouviram uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz." Irmãos e irmãs, a transfiguração é um elemento importantíssimo na nossa caminhada, porque tudo que nós estamos fazendo nas nossas orações, na escuta da palavra, é para se transfigurar, é para se tornar a criatura que o Criador criou. O pecado e tantas outras coisas ofuscam esta imagem do Criador que está em mim e em você. E por isso, com estes elementos, nós podemos nos transfigurar. E essa experiência de Jesus é uma experiência que nós precisamos vivenciá-la. Elias e Moisés são os dois profetas, ou seja, os dois profetas, mas Elias representando o caminho do profetismo e Moisés o caminho da lei. Pois bem, temos o caminho da lei, o caminho da escuta da palavra de Deus, que é essa lei de Deus, e ao mesmo tempo nós temos o profetismo, aquele homem de fé, de oração e da escuta da palavra de Deus que anunciava essa palavra para o mundo, que é o projeto de Deus. Então significa dizer que a lei e os profetas estavam em diálogo com Jesus. Jesus estava trabalhando o projeto de Deus, anunciando o projeto de Deus, mas não fugia do profetismo, não fugia da própria palavra de Deus, da lei de Deus. É interessante perceber que Pedro convida Jesus para ficar ali, fazer, como disse ele: "Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Pedro queria que Jesus fugisse do projeto da cruz. Pedro não entendia que cruz e ressurreição, cruz e glória caminham juntos. Estão juntos. Por isso, ele estava querendo, já encontrei Deus, Jesus é Deus, já encontrei Deus, vamos ficar por aqui. E em outras palavras, Jesus disse para Pedro: quem encontra Deus não fica adorando Deus. Vai para a luta. Vai levar Deus para os demais. Vai para a luta.
Pedro não sabia o que dizer, pois estava também com muito medo. Toda aquela experiência era muito nova, era assustadora para eles. Então, a voz de Deus, que saía da nuvem, dizendo: "Este é meu filho amado, escutai o que ele diz", é uma proposta para nós hoje, na nossa caminhada na Quaresma, escutar a voz de Deus e caminhar firmes e fortes, escutando o Evangelho, escutando o que Jesus tem a nos dizer. Aprendamos a escutar o que o Filho amado do Pai nos tem para dizer. E confiantes, não em nossas seguranças, mas no Deus fiel às suas promessas. E enfrentamos os absurdos da vida. Também as perplexidades e desafios que o mundo dos excluídos nos apresenta. Escutando o que Jesus nos diz, seremos capazes de superar a violência e tantos males. Lembrando ainda que Elias e Moisés, eles representam a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento que se fazia presentes e conversavam com Jesus. Elias é o restaurador do reino do norte, no campo do rei Acabe. O profeta que libertou o povo da idolatria que gera opressão. Moisés é o líder da libertação do Egito. E por isso, a presença deles são importantes nesta revelação da presença de Deus no meio de nós. Então, meus irmãos e irmãs, vamos caminhar firmes e fortes na oração, no jejum, na caridade. Pela palavra de Deus, chegaremos a essa transformação.